Direito ao Negócio, um canal para desmistificar o jurídico para a sua empresa, com Marília Cardoso. E hoje nós vamos estrear aqui esse canal com um tema que está muito em alta, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a doutora Gabriela de Ávila Machado. Ela que é mestre em Direito Societário pela Universidade de Cambridge e DPO certificada. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Oi, tudo bom, Marília? Muito prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão importante. Então, obrigada por me receber. Imagina, a gente que agradece aí a sua disponibilidade. Bom, eu queria que você contasse para a gente, né, essa sigla que tem aqui no seu currículo, DPO. O que é esse profissional? O que ele faz? Eu imagino que muita gente deva ter bastante dúvida sobre esse assunto. Com certeza, né? Você já fez a apresentação da LGPD, então, como você mesmo disse, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Nossa lei que é muito baseada na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. E o DPO, em inglês, quer dizer o Data Protection Officer, que na nossa lei é o encarregado. Tem lá a definição dele no artigo 5º da lei, mas é isso. Então, é o encarregado, e essa certificação que eu tenho, então, é para poder atuar. Um dos requisitos, também não é um requisito obrigatório, para atuar como o encarregado de empresas. Muito interessante, uma profissão nova aí, né, que está surgindo. Legal. É, bem nova. Agora eu queria que você me contasse um pouco o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente tem ouvido bastante falar sobre esse tema na mídia, era para entrar em vigor, aí com a história da pandemia, atrasaram, voltaram atrás. Como é que está essa situação hoje? Tá, vamos lá. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger os dados pessoais da pessoa física, né? O que a gente chama de titular. Então, o dono desses dados é o titular, segundo a nossa lei. E dentro dessa proteção dos dados pessoais, então, a gente considera a proteção da privacidade da pessoa, do ser humano. Então, essa lei, ela vai proteger quaisquer tratamentos. O que quer dizer tratamento? Qualquer coisa que você faça com os dados pessoais de outra pessoa. Então, a coleta do nome, a transferência do RG, do CPF, isso tudo são tratamentos de dados pessoais. A lei, então, vem para proteger, com base em alguns princípios, por exemplo, segurança, transparência, necessidade, proporcionalidade, são todos princípios que a lei segue para a proteção do indivíduo. Legal. Isso quer dizer, então, que, por exemplo, se a minha empresa fizer uma exposição em uma feira, coletar ali dados dos participantes, como é que ela faz? Ela vai poder mandar um e-mail para essas pessoas, entrar em contato por telefone? Como é que vai ser isso aí no dia a dia? Eu imagino que, em especial, no departamento de marketing, que é quem fica responsável ali por ir atrás dessas pessoas para que elas se tornem clientes. Então, como você mesmo disse também, a lei ela passou por idas e vindas, né? Então ela foi publicada em 2018, era para ter entrado em vigor em agosto desse ano, mas por causa da pandemia quiseram adiar, e aí conseguiram adiar, depois de idas e vindas, conseguiram adiar as sanções administrativas para agosto de 2021, mas a lei mesmo, os artigos do 1 até o 51, começaram a vigorar em setembro, no fim de setembro. O que isso quer dizer, então? A lei, ela diz que a gente só pode fazer esse tratamento de dados pessoais em se alguns requisitos forem preenchidos. Um deles, e aí eu vou puxar o exemplo que você trouxe, é o do consentimento. Então, é o inciso 1 do artigo 7º, fala que eu posso tratar os dados se eu tiver o consentimento do titular dos dados. Outras bases legais são obrigação contratual, né, quando está previsto dentro de um contrato, obrigação legal, direito de defesa de direitos em processos judiciais de arbitragem, proteção da saúde, interesse legítimo, dentre outros. Então, no caso que você trouxe, seria o consentimento. Então, quando você vai coletar esses dados das pessoas que estão na feira para poder mandar para eles
informações, e-mail marketing, você precisaria do consentimento daquela pessoa, a não ser que você consiga encaixar dentro de uma base legal que é muito complicada, que é o interesse legítimo. Você precisaria confirmar que aquela pessoa que está recebendo o e-mail, do dado que você está tratando, existe o interesse legítimo nesse tratamento, que é um pouco complicado, exige um relatório específico. E então aí você vai pelo consentimento. Lembrando que o consentimento ele precisa ser específico e para um fim, ele precisa ser claro, transparente e para um fim específico. Então, se você vai pegar o meu dado para me mandar informações sobre a sua empresa ou sobre algum produto seu naquela feira, você não vai poder usar o meu e-mail para mandar informações sobre outra empresa ou sobre outros produtos. Então, tem que ser para um fim específico. Perfeito. Então, a gente não pode ceder os dados para outra pessoa, né? Para outra empresa. Não. Se você não tiver o consentimento ou se a empresa, né, não estiver dentro dessas regrinhas da lei, não vai poder. Vai precisar prestar muita atenção nisso. Digamos, então, que eu já tenho uma base, né? Eu já costumo mandar ali uma série de e-mails marketing para as pessoas que eu já fui coletando aí ao longo dos anos da minha empresa. Eu posso continuar fazendo isso ou a partir do vigor da lei eu vou precisar tomar um pouco mais de cuidado? Basta ter uma opção em que a pessoa possa se descadastrar? Como é que vai funcionar isso na prática? Na prática, você vai precisar de um outro consentimento. Então, não sei se você já recebeu, mas eu tenho recebido muito e-mail dessas plataformas digitais que a gente usa, falando, mudamos nossos termos de privacidade, clique aqui para conhecer mais. Então, você vai precisar avisar os seus consumidores que o consentimento vai ser necessário ou qual é o tratamento que você está fazendo. E lembrando que você perguntou do descadastre-se, né? A lei, a doutrina e as boas práticas da lei dizem que agora não pode ser mais opt-out, né? Então, você tem que fazer o opt-in, quer dizer, você tem que dar ao titular a opção dele entrar na sua lista e não simplesmente ele automaticamente ele entra e ele só tem a opção de sair. Não, agora é o contrário. Bem interessante isso. Então, é bom você que é diretor de marketing ou que é empreendedor e lida diretamente aí com essas questões. Muitas vezes o departamento comercial também acaba manipulando muito dados de clientes. Então, é bom você ficar aí bem ligado para não correr nenhum tipo de alguma penalidade. E aí eu já aproveito para fazer a minha próxima pergunta, né? Digamos que eu simplesmente ignorei isso, minha empresa é muito pequena, eu tenho um médio porte, isso aí vai funcionar lá só para as grandes, e eu simplesmente ignorar todo esse processo, toda essa lei. A que tipo de penalidades a minha empresa pode estar ali à mercê? Para responder isso, eu vou levantar um ponto antes. A gente tem vê empresas falando que eles são muito pequenos, que eles não prestam serviços para pessoa jurídica, para pessoa física, eles não vendem produtos para pessoa física. Então é bom a gente lembrar, né? Você não tem só compradores ou clientes, você também tem prestadores de serviço e você também tem funcionários. Então, apesar de você achar que os seus clientes são todas pessoas jurídicas, primeiro, existem os representantes das pessoas jurídicas, que são pessoas físicas. Segundo, você tem pessoas físicas aí dentro da sua empresa trabalhando todo dia e você está tratando o dado dessas pessoas, nome, endereço, telefone, e-mail, às vezes até dados pessoais sensíveis, se você concede plano de saúde. Então, você pode ter dados de doença, dados do filho dele, dessa pessoa, menores de idade. Então, é sempre muito bom prestar atenção, mesmo que você seja uma empresa pequena, como você mesmo disse. E aí, então, supondo que mesmo assim, mesmo você tendo pessoas físicas trabalhando com você, não é uma questão que você está se preocupando agora, tem outras coisas na frente, etc. Quais são as responsabilidades? Como eu disse antes, então, as sanções administrativas foram postergadas para agosto de 2021. Então, a partir de agosto de 2021, você tem multas, você tem tanto multa diária quanto multa sobre o faturamento, você tem
bloqueio de banco de dados, advertências e outros tipos de sanções. Só que até lá existem outras sanções. Por exemplo, sanção civil, sanção trabalhista, né? Você pode receber uns danos morais trabalhistas em caso de incidente de segurança com os seus funcionários. Você tem também questões de consumidor, então banco de dados, principalmente, né, das empresas que têm grande banco de dados de consumidor, construtoras, hospitais que têm dados pessoais de seus pacientes, dados pessoais sensíveis, inclusive, tem então a responsabilidade do consumidor e, inclusive, você pode até chegar num ponto de uma responsabilidade criminal, tá? Dependendo do tipo de incidente que você tiver. Poxa, então você que está aí ligado aqui na gente, é importante não ignorar o assunto, né? A lei está aí, ela é para todos, então é importante começar antes que essas penalidades entrem em vigor, que você já comece a se preparar para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, Gabriela, digamos que eu estou convencida, eu vou realmente precisar criar aqui um projeto para cuidar desses dados, tanto internos quanto externos. O que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo que a pessoa que está nos ouvindo, que tem uma empresa ou que é diretor de uma empresa e que precisa lidar com a lei Geral de Proteção de Dados, o que ela deve fazer, quem ela deve procurar, né? Quais são os profissionais que estão aí habilitados para ajudá-la nesse desafio? É sempre importante você dar uma olhada internamente e, se possível, fazer um pequeno time interno, com alguém do RH, com alguém do TI, um time multidisciplinar, e aí ir atrás de consultoria especializada. Você vai precisar de um consultor externo que tenha um olhar de fora do que está acontecendo aí dentro. Muitas vezes, internamente, a gente já está com uma visão assim, entre aspas, viciada, né? Então, a gente acha que tudo que a gente está fazendo está certo, porque eu já tenho políticas, porque eu já tenho um código de conduta, e a cultura da minha empresa sempre prezou muito a proteção. Tudo bem, mas é sempre bom você ter uma opinião externa, né? Seja para fins de uma auditoria, ou seja, não, para fins de realmente vamos olhar, vamos mergulhar, vamos ver o que vocês têm, o que vocês não têm e fazer a adequação toda. E essa consultoria, ela precisa vir de alguém que tenha conhecimento da lei, né, do que a lei diz. E daqui a pouco, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começar a emitir instruções, então você vai precisar de alguém que saiba ler essas instruções do ponto de vista jurídico. E também é bom ter um consultor de tecnologia, se você já não tem um TI forte dentro de casa. Perfeito, muito boas aí as dicas da Gabriela. Agora, a lei é para todos, mas existem empresas que são mais sensíveis a ela do que outras? Alguns setores em que você diga, olha, nesses aqui a preocupação tem que ser redobrada. Como eu tinha dito antes, tá? Na minha opinião, claro, eu acho que tem algumas empresas que precisam, algumas empresas que precisam ter um pouco de atenção. Por exemplo, as empresas que tratam de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados de saúde, raça, afiliação política, religião. Então, empresas que tenham esses dados precisam de uma atenção maior, porque esses dados merecem uma atenção maior, segundo a lei. E também as empresas que têm, ou empresas de varejo, que têm um banco de dados de clientes enorme, e empresas que, apesar de tratar com pessoas jurídicas, elas tenham muitos funcionários. Então, empresas que têm, a gente conhece empresas que têm mais de 10 mil funcionários. Então, é um banco de dados muito grande que merece atenção. E a gente tem visto alguns casos de vazamento de dados ou de incidentes de segurança já com essas empresas, tá? Perfeito. Agora, você toca bastante aí nessa questão dos dados internos, né? Que tipo de trabalho a empresa precisa fazer para proteger esses dados? Porque muitas vezes o próprio RH
né? Ele é grande, dependendo aí do tamanho da empresa, e tem É, muita gente que tem acesso às informações, né? De vez é em quando isso aí. até a gente fica sabendo de algum caso ou outro, né? Onde folha de pagamento acabou caindo na mão de quem não devia, né? Então todo mundo Pois fica é. sabendo o salário de todo mundo. Isso eu imagino que também seja considerado um dado sensível, né? Divulgar o salário das pessoas. Como é que essa parte é mais comandada pelo RH mesmo? Como proteger, sendo que tem muita gente ali manipulando essas informações? Como é que é isso no dia a dia? Você precisa revisar, revisitar todos os seus procedimentos internos, todos os seus processos internos. Então, o RH fica numa sala ou ele fica num open space? Para começar, se ele fica no open space, ele tem uma gaveta com chave ou ele sai para almoçar e deixa todos os formulários em cima da mesa? A pessoa que vai fazer entrevista com candidatos novos, ele passou por um treinamento bom, um treinamento para saber que ele não pode sair da sala de entrevista e espalhar para todo mundo que ele fez uma entrevista com uma pessoa cujo marido ou o pai tem alguma doença. Então, precisa ter treinamento e revisão desses processos urgentemente, urgentemente. Política da mesa limpa também é algo muito importante de ser implementado. Revisão dos termos de confidencialidade de todo mundo que trabalha dentro da empresa, porque a gente assina, né, em regra, o contrato de trabalho tem um termo de confidencialidade, mas precisa revisitar esse termo para fazer com que ele fique agora de acordo com a nova lei. Então, você pode esse tipo de consultoria, normalmente, por isso que eu falei de vir externamente, porque pode ter coisas internas que o RH está fazendo e nem sabe que é errado, né? A gente tem impressora no Open Space, então quer dizer que o RH pode imprimir a minha ficha de cadastro do escritório, com todos os meus dados, com telefone, com dado do meu marido, e ficar lá exposta na impressora. Então, essa revisão de procedimentos, políticas e contratos, ela é muito importante. Isso é bem interessante, porque muitas vezes você está ali no dia a dia da empresa, né? E aí acontece a chamada síndrome de Gabriela, né? Aqui sempre foi assim, então vai continuar assim, Pois né? é, Não necessariamente, né? Se tem uma lei aí para que a gente faça alteração, é importante que a gente comece a prestar mais atenção. E esse olhar externo, ele é bem importante, porque muitas vezes a gente está ali viciado, né? Não consegue é nem isso. perceber. E olha que dica importante aí que a Gabriela trouxe, mesa limpa, né? Tenho certeza aí que muitas carapuças vão servir, né? Tem muita gente que acaba deixando ali documentos confidenciais à vista e isso é um perigo muito grande, né? Tanto ali Pois para o é. público interno quanto para o público externo. Então, fica aí uma dica bem importante para, acima de tudo, a gente começar a arrumar a casa, né? Deixar ali aquilo que é mais importante reservado, guardado só para quem de fato precisa ter acesso àquelas informações, né? Muito interessante, Gabriela. Agora me diz uma coisa, eu estou convencida, preciso contratar uma consultoria para ajudar a minha empresa a fazer isso. Como é que é o dia a dia dessa consultoria? Quanto tempo demora? Como é que é o investimento? Enfim, como é que o trabalho aí, né? Um começo, meio e fim para dizer, olha, ok, eu atendo a LGPD. Na minha opinião, a gente precisa sempre olhar o que cada empresa precisa. Então, eu não consigo te falar, nessa empresa vai demorar 3 meses, se a empresa é maior, 6 meses, um ano. Vai depender do que a empresa precisa e em que estágio ela está. Qual vai ser a profundidade desse trabalho? Porque, como a gente tinha falado antes, né? É mais do que eu crescer assim, eu nasci assim, você sempre assim. É uma mudança de cultura da empresa. E também vai depender do nível de comprometimento da empresa. Então, sempre começa com as partes se conhecendo, o consultor conhecendo internamente a empresa, conhecendo mais da atividade que a empresa faz e adequando. Então, se você me diz, poxa, mas eu não tenho todo esse dinheiro, ou todo esse tempo, ou todas essas pessoas para colocar nesse projeto de uma vez só. Então, o ideal é que a empresa comece a se adequar
e que o consultor externo se adeque àquela empresa e àquela necessidade, né? Poxa, eu não vou conseguir fazer 20 políticas agora. Tudo bem. Então, vamos começar com uma, com duas, com três. Vamos se adaptar. Poxa, isso não está previsto no meu orçamento. Tá bom, então, o que a gente pode fazer para te ajudar a incluir isso no seu orçamento para daqui a 1, 2 meses, 3 meses, para o ano que vem? Tudo, eu acho que tudo tem que vir em um trabalho de parceria, onde as duas partes elas vão se complementar. O consultor, é importante que o consultor externo ele não venha para atrapalhar ou para achar problema. Ele venha para consertar uma situação que precisa ou que precisa de adequação, que vai precisar de determinado ato, determinada revisão, qualquer que seja, né? Dependendo aí da situação da empresa. Então, vai depender de caso a caso e da parceria entre as duas partes e, claro, de novo, junto com o time interno, aquele time multidisciplinar que eu falei, que também é muito importante, porque imagina que a consultoria externa faça todo um trabalho super detalhado, mas não consiga implementar porque a gente não tem o apoio do pessoal interno, né? Não tem o apoio da alta direção e não tem o apoio do pessoal interno. Perfeito, é um trabalho colaborativo, né? Aliás, como a grande maioria das consultorias, né? Não adianta achar que vai contratar e o trabalho vai se resolver, né, sozinho, porque realmente precisa empregar ali um esforço. Agora, o time interno, ele precisa ser multidisciplinar, né? Então, um TI, pessoal de marketing e a consultoria, normalmente ela também vem com esse olhar multidisciplinar, como é que é isso? Também, né? Na minha experiência de consultoria jurídica, eu acho que mesmo sendo a área jurídica, você precisa ter algumas outras áreas envolvidas, né? Então, você tem o pessoal do direito do trabalho, que pode te ajudar a adequar a Lei Geral de Proteção de Dados à CLT, por exemplo. Eu não sou advogada trabalhista, então, se eu vou alterar um contrato de trabalho de um funcionário do meu cliente, eu preciso do aval do meu time trabalhista que fale, olha, você pode ou não, você não pode. Ou esse tipo de contrato eu não posso mudar dessa forma. Eu preciso pedir, eu preciso ter o auxílio da minha equipe tributária se eu preciso mexer nos procedimentos do contador ou do financeiro da empresa. Então, a minha equipe tributária pode ajudar. Então, mesmo o consultor externo também precisa ter um time multidisciplinar. Então, eu tenho alguém que entende mais de direito digital, eu tenho alguém que entende mais de direito trabalhista, ou mesmo do societário. Sim, é uma equipe multidisciplinar também. E o advogado ele tem um papel essencial, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma lei, então ninguém melhor que um advogado para ajudar empresas de todos os portes, de todos os segmentos, a entenderem exatamente como aplicar essa lei, né? Então não é simplesmente a gente fazer ali as adequações que porventura a gente viu na internet que tem que fazer, não. Como a Gabriela comentou, existe até a possibilidade de responder criminalmente por isso. Então, a lei é séria e não dá para a gente achar que dá para resolver com um jeitinho brasileiro, né? Precisa contar com profissionais especializados, não é isso, Gabriela? Pois é, a própria Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, a GDPR, ela coloca alguns requisitos para o encarregado, né? A gente aqui não tem na nossa lei, mas provavelmente a Agência Nacional vai trazer alguns requisitos, mas lá na Europa eles falam que esse profissional ele precisa ser alguém com conhecimento jurídico e de segurança da informação. Então, só para a gente ter ideia, realmente algo que é multidisciplinar, alguém que precisa entender como a lei funciona e poder estar em compliance com aquela lei. Legal. Agora a gente já viu muitos casos de vazamento de dados, né? Então, grandes empresas aí tendo problemas com isso, às vezes pequenas empresas também. Queria que você contasse aí pra gente alguns cases que são emblemáticos, que eu imagino que vocês, né, quando começam a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, tem sempre aquelas histórias que são recorrentes, né? Então, eu queria que você contasse aí alguma história emblemática pra gente. Eu tenho, aqui no Brasil, a gente tem duas interessantes e uma mais recente. Alguns anos atrás, uma
uma empresa que presta serviços para empresas muito grandes no Brasil, e presta serviços de medicina ocupacional, medicina do trabalho. E sofreu um vazamento de dados de 30 mil funcionários de grandes empresas, de empresas muito grandes no Brasil. E foram dados super sensíveis. Então, até pouco tempo atrás, você até conseguia achar no Google imagens dos exames desses funcionários. Então, assim, exame de sangue, exame de ressonância, de tomografia. Você conseguia achar o exame e o laudo desses exames. Foi antes da lei geral, mas deu muito o que falar. Mais recentemente, a gente teve uma ação de um consumidor contra uma construtora que teve seus dados vazados e ele acabou recebendo um monte de mensagem de outros prestadores de serviço que ele nunca foi atrás. Então, era uma construtora, né? Então, ele começou a receber mensagem de arquiteto, de pintor, de decoração, e ele entrou com processo contra essa empresa, e a empresa já perdeu em primeira instância, tomou uma multa, né? Então, a gente já tem aí um caso de responsabilidade civil. Ainda mais recente, saiu uma notícia também de uma empresa aqui de São Paulo que sofreu com vazamento e de 300 mil, acho que era 300 mil ou 30 mil consumidores, teve vazamento de dados como nome e CPF. E a gente viu na semana retrasada o ataque hacker que o STJ sofreu, né? Nosso próprio STJ sofreu um ataque hacker. E assim, tem outros milhões de incidentes, um pior do que o outro. Na Europa teve um vazamento de um site, que é um site especializado, né, se é que você pode falar isso, para pessoas que desejam trair os seus cônjuges. E aí a base de dados dessa empresa vazou. Então, pessoas pagando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros para não ter o nome vazado porque estava traindo o seu cônjuge. Então, assim, N casos no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? É importante falar isso, no mundo inteiro que a gente pode citar aí. Então, dá para ver a importância, né, desse tema. E se você pensar, ele fere mesmo a nossa individualidade, a nossa privacidade. Se eu tenho vazamento do meu endereço, as pessoas podem ter acesso a coisas que eu não quero que elas tenham, ou o meu telefone, até a minha imagem, né, algo do tipo. É bem interessante. Agora você comentou aí sobre os ataques de hackers e era algo que eu já estava aqui pensando, né? Porque às vezes a empresa ela toma todo o cuidado, ela faz a sua lição de casa, mas ela acaba sendo vítima aí do ataque de algum hacker. Como é que funciona nesses casos? Tá, ó, só título de curiosidade, eu falo hacker porque a gente tem costume de falar hacker, né? Mas a pessoa que faz esse hackeamento... Uma invasão, né? Uma invasão pelo mal, ele é o cracker. O hacker é alguém que faz isso para conhecimento. Então, você até pode contratar um hacker para tentar entrar no sistema da sua empresa. Olha só, mais uma coisa que a gente está aprendendo aqui nessa multiplataforma direito ao negócio. Então, é bom a gente até começar já a se corrigir, né? Então, o hacker, ele pode ser do bem também, né? O hacker pode ser aquele que vai ajudar a proteger, a blindar a sua empresa dos ataques. Agora, aquele do mal é o cracker. Muito bom. Então, é isso aí. E como que a gente pode se defender, né? Por isso que a gente fala que você tem uma equipe multidisciplinar. Você precisa de alguém com conhecimentos tecnológicos suficientes para poder adequar o máximo possível a sua empresa ao sistema que você usa. Então, proteger o seu banco de dados ou proteger o acesso àquele servidor de forma adequada ao seu dia a dia, às suas atividades. Agora, assim, é importante a gente falar, a lei prevê multa, prevê sanções graves, né? Prevê até mancha na publicação da decisão de condenação, que aí machuca ainda a reputação da empresa. Então, e mesmo assim, poxa, eu fiz de tudo. Eu fiz treinamento, eu revisei política, o meu time de TI colocou os softwares mais atuais
do que eu posso pagar, né? Não é nem do mercado, mas o que eu posso pagar. E mesmo assim, a gente teve uma invasão de um cracker, ou a gente teve um funcionário antigo que vazou dados da empresa, dos meus clientes. Poxa, isso tudo vai contar na hora de você ter uma sanção. Então, se eu tive um vazamento e eu consigo provar que eu fiz tudo dentro do meu poder, dentro da minha capacidade, a minha pena vai ser diminuída. Então, olha que maravilhoso, né? A gente te diz que o risco nunca é zero. A tecnologia está aí para surpreender a gente. E existe o ser humano que é um bichinho que erra, né? Todos nós erramos. Então, a gente tem que provar que a gente fez tudo o que estava dentro do nosso alcance. Se a gente consegue comprovar isso, se eu consigo comprovar que eu tive uma consultoria boa, que eu tive treinamento, que eu fiz treinamento, que eu tenho um encarregado, que eu mantenho uma janela aberta com os meus clientes, com os titulares dos dados que eu trato, tudo isso vai servir para você diminuir a pena. Muito então, interessante. Deveria ser de 2% do faturamento global, do faturamento bruto global, eu posso diminuir essa multa para talvez R$100, sei lá, né? A gente está chutando valores, mas você pode diminuir muito a sua responsabilidade. O único erro, na verdade, então, é a omissão, né? Então, se você não fizer nada, achar que, não, essa lei aqui não vai pegar, né? Porque no Brasil tem muito disso, né? Tem lei que pega, muito. tem lei que não pega, né? Então, as pessoas acabam levando ali tudo muito no jeitinho, achando focar na prevenção, né? Focar na prevenção em vez de na reação, porque a reação pode ser muito tarde para poder ou sanar alguma coisa que aconteceu, ou então poder indenizar alguém por algo que aconteceu. É foco na prevenção mesmo, é isso aí. E sai muito mais caro, né? O contencioso, ele é muito mais caro, dá muito mais dor de cabeça, né? Então, e a reputação, né? Sem sombra de dúvida. É o contencioso mais a reputação. E recuperar a reputação, a gente sabe que é muito difícil, né? Arruinar é uma questão de segundos, mas construir ou reconstruir é ainda mais difícil. Bem interessante nosso papo, Gabriela. A gente está chegando aqui ao final desse episódio super interessante sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu queria deixar um espaço aberto para você, né, para dar dicas para aquele empreendedor ou para aquele diretor de marketing, de TI, que ainda não está muito convencido de que o negócio é sério, de que tem aí sanções, tem multas, tem um prejuízo muito grande, em especial para quem não agir, né, porque o risco, como você comentou, ele sempre existe, por mais que a gente faça aí todo esse trabalho de consultoria, tome muito cuidado, ele ainda pode continuar existindo. A diferença é que a gente vai ter uma pena aí, se for o caso, muito mais branda em função de conseguir comprovar a nossa boa intenção ao manipular os dados tanto do público interno quanto do público externo. Então, eu queria que você deixasse aí uma dica final para aquela pessoa que ainda está, não sei, ainda está meio desconfiada de que realmente precisa olhar para esses dados com mais carinho. Eu acho que a dica principal é não olha isso como um custo, como um problema, como um obstáculo. Tenta mudar a forma de pensar e começa a pensar nisso como uma oportunidade. Uma oportunidade que a empresa tem de diminuir seus riscos, de colocar a casa em ordem. Desculpa. Como um investimento para a imagem da sua empresa. Então, principalmente para o marketing, né, que está tão preocupado em vender a empresa, como que a gente vai conseguir aumentar a imagem, melhorar a imagem da empresa? O investidor vai olhar para a empresa de uma forma diferente. Então, veja isso com outros, não veja isso como obstáculo, como custos, né? A gente sempre, direto a gente vê isso. Até com a minha família, eles falam, mas eu não quero gastar esse dinheiro. Mas você não está gastando esse dinheiro, né? Você não está gastando esse tempo, você está investindo esse dinheiro e esse tempo para uma coisa que lá na frente vai fazer todo sentido. Você está protegendo os seus consumidores, os titulares do seu dado, você está transformando a sua empresa um lugar melhor para se trabalhar e para ser contratada e para se investir. Então, olha desse lado, olha para dentro de casa e fala, dessa forma eu vou poder fazer isso aqui um lugar melhor.
né? Acho que esse é o principal que a gente pode levar hoje aí para poder olhar para os próximos passos. Bem interessante, principalmente, como você comentou, é um investimento, não é um custo. Então, se você não investe, não olha para isso com cuidado hoje, pode ser que você tenha um problema muito maior e muito mais caro no futuro. Então, vale a pena olhar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados com muito mais carinho e atenção. Gabriela, queria te agradecer muito aí pela sua participação. Sei que você tem uma agenda super corrida, uma profissional muito demandada, mas reservou aí esse tempo para trazer informações para você que nos acompanha aqui no Direito ao Negócio. Muito obrigada. Eu que agradeço, como eu falei, a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, acho que todo mundo precisa saber. Então, se a gente conseguir disseminar conhecimento, é a melhor coisa que a gente pode fazer. É Obrigada. isso mesmo, imagina, nós é que agradecemos. Esse foi o Direito ao Negócio, uma multiplataforma do Marcos Martins Advogados. Hoje nós conversamos com a doutora Gabriela de Ávila Machado, ela que é mestre em Direito Societário pela Universidade de Cambridge e DPO certificada. Agora a gente até já sabe o que é DPO, né? Aprendemos muito com a Gabriela hoje. A gente fica por aqui e eu te convido para continuar acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais do Marcos Martins Advogados. Tem sempre uma dica bem interessante para ajudar na tomada de decisão do seu negócio. Obrigada pela sua audiência e continue acompanhando o nosso trabalho. Até o próximo!